Fala pessoal, hoje a gente vai entrar em um conceito, é um vídeo bem curto aqui que eu vou fazer pra vocês, pra gente distinguir o que é um avatar do que é um agente de inteligência artificial. Porque eu tenho um sócio atualmente e ele trouxe isso pra mim ali, né? Que ele tava montando um agente, mas na verdade o que ele tava fazendo era criando um avatar. Então eu vou mostrar pra vocês basicamente qual é a distinção entre um e outro aqui e como que você pode usar um agente, como você pode usar um avatar e quando você vai usar cada um deles. Para começo, assim, o que que é um avatar? O avatar, ele é um personagem, tá? Um personagem que normalmente vai contar uma história. Quando eu falo história, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um conteúdo, pode ser um tema específico, pode ser um anúncio, um criativo. A história, na verdade, vamos colocar como se fosse um roteiro ou a comunicação pela qual ele está trabalhando ali com a gente, tá? Então, o avatar, ele é um personagem que conta uma história. Ele é criado para representar algo ou alguém. Então, você pode fazer um clone através do Reidin, por exemplo, é um avatar seu. Você pode, como é um exemplo que a gente vai tratar aqui, né? Você pode criar um avatar que seria um clone do Seth Godin, né? Para te explicar o que é marketing. Você pode criar um clone do Elon Musk para te ensinar como você pode gerir sua empresa. Então, isso são avatares, né? Que era muito comum da gente usar ali na metade de 2023, quando surgiu, né? E disseminou muito essa questão do chat de inteligência artificial. A gente usava muito esse recurso de avatar. Então, ele tem características pré-definidas, né? Ele geralmente segue um roteiro ou um design ali, né? Um layout de comunicação. Ele funciona como uma representação visual ou textual, que é o caso de você usar o HeyGen, ou você fazer um avatar através de um GPT, de um cloud da vida, tá? E não possui autonomia para tomada de decisões. Eles não realizam processos. Então, se a gente fosse colocar em uma analogia prática, né, é só a gente pensar que um avatar, ele nada mais é do que um boneco de teatro, né, ou aquele bonequinho de ventríloco. Ele não funciona tão bem para um processo autônomo, mas ele tem uma aparência pré-definida, movimentos relativamente programados, né, mas eles não pensam necessariamente por conta própria, eles não realizam processos por conta própria. O que ele faz é desenvolver uma habilidade específica para conseguir te dar as melhores respostas. Como é que é um exemplo que a gente pode trabalhar em relação a esse avatar, tá? Então eu tenho aqui que seria um avatar do Seth Godin, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Com a didática do Richard Feynman, né? E com a capacidade de me apresentar conceitos de forma acessível e prática, como se eu fosse um adolescente de 15 anos. E aí eu tenho os outros também, são só para reforçar esses outros títulozinhos aqui, né? E a separação que eu tenho aqui no prompt, ele é só para reforçar esse primeiro conceito. Mas o que eu tô montando aqui é um avatar que vai me auxiliar com os conhecimentos de marketing digital, né? O marketing no geral, que tenha uma didática que seja fácil para mim, que seja acessível para mim, para entender alguns termos, entender como utilizar alguns conceitos, né? E ele tem uma capacidade de pensar que eu ainda não estou totalmente desenvolvido naquele assunto específico. Então, eu sou um adolescente de 15 anos, né? Eu consigo entender conceitos um pouco mais abstratos, um pouco mais complexos ali, mas eu ainda não sou um expert em marketing, por exemplo. Então, ele vai me ensinar de um jeito um pouquinho diferenciado. Isso é um avatar, tá? Você cria um modelo de comunicação que você está disponibilizando isso para o chat ou para o HeyGen ou para qualquer outra ferramenta e agora você tem uma comunicação diferente. Então, você pode perguntar sobre marketing, o GPT ele vai te responder, tá? Ele vai pegar os conceitos do Seth Godin e trazer para você. Só que quando você especifica que você quer o Seth Godin, né? Você especifica que a didática é do Richard Feynman, você acaba criando algo único para você, um personagem único que você consegue conversar agora, literalmente sobre, especificamente na verdade, sobre marketing. O que é o agente, né? Pensando nessa lógica toda que a gente tá trabalhando. O agente ele nada mais é do que um assistente inteligente. Ele é orientado a processos. Então ele é orientado a processos objetivos, possui a capacidade de aprendizado em alguns cenários, né? É facilmente adaptado, então você normalmente vai atualizar ele ao longo do tempo. Ele toma decisões baseadas nas lógicas que você definir e nos dados que você conseguir imputar para ele, né? O que a gente chama de base de conhecimento. Pode resolver problemas de forma, vou colocar autônoma aqui, às vezes ele não necessariamente vai resolver sozinho o problema, ou você vai ter que disponibilizar para ele o processo para ele resolver aquele problema, e aí a partir daquilo ele fica autônomo, né? E ele aprende e evolui a cada interação, se você quiser, né? Depende muito do agente em si. Então, ele basicamente, né, se a gente for colocar aqui como analogia agora, igual a gente fez no outro processo com o Avatar, o agente ele é um aprendiz dedicado que não apenas segue instruções, mas compreende os conceitos, né? Os conceitos por trás, o contexto, na verdade, por trás daquela atividade que ele está realizando. E ele aprende com os erros e
se a gente quiser, né? Realmente faz parte do agente você decidir se você vai ou não fazer esse aprendizado lógico ali durante o processo, ou se ele vai seguir um modelo fixo, mas ele aprende com os erros e busca constantemente uma solução de melhora. Basicamente é aquele jovem aprendiz que você consegue fazer com que ele seja, ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, com o passar das conversas, ele vire o seu gerente sênior. Bom, a gente vai para algum exemplo agora que envolva a gente, tá? Como agentes são um pouco mais complexas, eu vou abrir o GPT aqui para a gente poder trabalhar em cima desse exemplo. Certo, eu abri aqui meu GPT e eu fiz um agente simples que faz a consulta na minha base de alunos e me retorna quais os produtos que aquele meu aluno, né, ele possui. Então aqui eu tenho toda a especificação dele, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês. É um agente realmente simples. Eu dei aqui o exemplo de resposta que ele tem que me dar, para ele estruturar isso da melhor forma. Eu tenho o processo que ele vai definir para me dar aquele resultado final. Eu tenho aqui os exemplos de produto, né? Porque eu tenho tanto o nome do produto completo quanto a sigla, beleza? Dentro da minha base de dados, eu tenho aqui a tabela que ele está utilizando ali para conseguir me dar essa consulta. Enfim, eu tenho todo o promptzinho aqui inerente, né, a um processo que ele vai fazer, que seria o mesmo processo de eu ir dentro de uma planilha, por exemplo, que tenha todos esses documentos, dar um Command F ali, um Ctrl F, buscar o e-mail da pessoa, vou na outra tabela, vejo se ele tem o mesmo produto, faço alguma interação em relação a esse e eu vejo, né, quais os produtos que aquela pessoa tem. O que eu faço aqui, na verdade, é ter uma consulta um pouco mais ágil, né? Então a única coisa que eu preciso fazer, porque ele tá conectando aqui com o meu webhook, tá? Ele joga um código SQL no meu webhook, tá? Eu vou tentar abrir aqui. Esse código SQL ele faz a consulta aqui, faz a consulta no banco de dados, né? Então aqui eu tenho o SQL aqui, tá? O código que eu fiz lá, ele manda para cá. E aí ele retorna aqui os dados dessa minha consulta, tá? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. E agora eu vou só jogar meu e-mail aqui, por exemplo, né? Um e-mail genérico que eu coloquei aqui, beleza? Que eu inseri lá na base de dados. E aí quando eu venho aqui e jogo só o e-mail, ele vai iniciar a ação, né? Vai pedir acesso, eu permito. Beleza. E agora ele me diz, né? O cliente com o e-mail Paul possui os produtos. E aí eu tenho aqui os 2 produtos que eu possuo, tá? Então basicamente é isso. De forma bem simples, isso é um agente, né? Ele é orientado a um processo específico e eu posso ir melhorando ele com o passar do tempo, né? Eu posso vir aqui e, sei lá, alterar o formato de resposta que ele pode me dar. Eu posso alterar a quantidade de coisas que ele vai me dar como resposta e não só como um produto. Por exemplo, eu posso, como eu tenho aqui, ó, colunas ID, nome, e-mail, telefone e produtos, né? Eu tenho também aqui um campo de data. Então eu posso dizer quando foi que ele fez a compra do último produto, tá? Então tenho todas essas ações aí que eu posso realizar através de um agente. Então basicamente é isso, tá? Coloquem aqui nos comentários para mim o que vocês estavam fazendo, né? Se vocês estavam utilizando Avatar achando que era agente, estavam usando agente achando que era Avatar, para eu entender mais ou menos como é que estava esse comportamento, porque o vídeo veio justamente porque eu tive 2 contatos aqui com 2 pessoas diferentes que estavam criando avatares achando que eram agentes, mas na verdade agentes tinham outros conceitos, envolvia coisas muito mais complexas do que só criar um personagem ali que você conseguia conversar, beleza? Então coloca aqui embaixo só para eu saber como é que estava esse comportamento aí no trabalho de vocês. Não esqueça de colocar o comentário aqui de sugestões, né, dos próximos vídeos que a gente pode trabalhar aqui no canal. E curtir, compartilhar o vídeo e até a próxima. Até mais.